Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, estamos no ar com mais uma edição da nossa Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite. Ainda recuperando a voz do final de semana, 4 dias de festa do Aipim, tem mais 3 agora, em sexta, sábado e domingo, lá em São José do Hortêncio. Você é o nosso convidado a prestigiar essa tradicional festa que eu tenho o privilégio de apresentar toda a programação desde 1995, quando eu fui lá apresentar a primeira edição. E segue nesse final de semana. Agradecendo ao Vitor e o Bruno, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você, através de todas as nossas plataformas digitais e, claro, canal 14 da Claro Net Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da Net São Leopoldo. Você é o nosso convidado a prestigiar. De segunda a sexta-feira, entre 8 e 9, sempre trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, apoiadores, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui todas as noites. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Então, vista Activita e sinta esta sensação. Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda, vai estar em evidência no SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece 22, 23 e 24 de maio, lá nos pavilhões do Centro de Eventos do Serra Parque, onde estaremos realizando a cobertura do evento com o nosso projeto Calçados SA e, claro, gravando um Estação Hamburgo dentro dos pavilhões para você acompanhar aí esse importante evento do setor coureiro calçadista. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa especializada nestas duas áreas, atuando em mais de 15 cidades na região e trazendo as novas tecnologias, inclusive, para você na segurança. Ainda conosco a Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. Por gentileza, Vitor, apresente aos nossos telespectadores nossa qualificada bancada de hoje. São convidados que atenderam ao nosso convite e vieram aqui trazer suas contribuições numa pauta que está em alta, né? Nessa semana, apesar que agora eu já fiquei sabendo que não tem mais nem data para votação da tal da fake news, né? A tal PL da fake news. Por isso que a gente trouxe aqui pessoas que entendem desse assunto, que estão, né, inclusive lutando por isso, para saber exatamente o que está acontecendo, o que é bom, o que não é, qual é o caminho a seguir. Ela é jornalista diretora do nosso sindicato dos jornalistas do estado do Rio Grande do Sul, também integrante do Conselho Deliberativo da Fundação Nacional de Democratização da Comunicação. Estou falando de Kátia Marco. Bem-vinda. Cláudio, prazer estar aqui. Quantos anos já dessa profissão de jornalismo aí? Vamos lembrar da formação, gente? Não, essa não Olha, esquece, né? Não, ano que vem completo 30 anos de formada. 30 anos formada. Parabéns. Fui colega, inclusive, do Zé Nunes, né? Sério? Aqui na Unicinos. Formei pela Unicinos. Então tu é do tempo do Padre Miron, não? Sim. Ah! Quando Sim. fala em Padre Miron, daí a gente imagina o tempo, né? Que bom te receber aqui. Quero saber a tua opinião, a tua colocação e também todas as informações que tu puder trazer para a gente. Estamos aqui desse para mundo isso. que a gente é apaixonados, né? Sim.
José Nunes, nosso presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa, vice da Federação Nacional de Jornalistas, né? A nível de Brasil, é um lutador pela categoria, sempre deixou muito claro, né, da paixão que ele tem pela profissão, mas também pela busca do respeito, pela busca da profissionalização cada vez mais dos jornalistas, não só aqui no Estado, mas sim a nível de Brasil. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos quem nos assistem. Essa mesa maravilhosa que a gente vai conseguir discutir com certeza o projeto de lei PL 2630, que na verdade eu tenho dito que não é PL da fake news. Ele é o PL da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Exato. É isso que tem que deixar claro para as pessoas, para que não coloquem situação de dizendo que é o PL das fake news. Senão a própria informação vira uma fake news. É verdade. Então temos que esclarecer bastante essa situação, mas com certeza que a gente vai conseguir fazer isso essa noite. Muito bem, por isso que eu estou aqui contando com a experiência e capacidade de vocês. Ele já faz parte da casa aqui, sempre que tem uma pauta polêmica. Alô, doutor Vinícius! Pode participar com a gente na bancada. Ele é o nosso diretor executivo da Bondan Advogados, doutor Vinícius Bondan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Prazer estar aqui nessa bancada qualificadíssima. Quero saudar a ti, saudar o Nunes, saudar a Kátia e aos telespectadores da Vale TV. Sempre um prazer estar aqui discutindo esses temas sensíveis, né, do nosso tempo. Muito bem. Mas já não se esconde, nós vamos para o debate. Né? Por isso que é bom contar com pessoas que precisou estar aqui. É só chamar que ele está aqui para trazer o seu conhecimento. Ele que é uma pessoa que está sempre muito bem esclarecida, né? E por isso que a gente conta com os seus comentários, com as suas participações, com as suas ilustrações e algumas questões que as pessoas às vezes não sabem, né? De que maneira colocar para o telespectador, para o nosso ouvinte em algumas situações. E o doutor Vinícius tem esse dom, né, de saber explicar as questões e a gente entender e compreender. Kátia, na tua visão, o José acho que foi muito feliz na colocação ali, já entrou chegando, né? Cheguei chegando, como diz. Daqui a pouco a informação da PL já vira uma fake news, né? Porque está sendo levada de uma maneira incorreta, vamos dizer assim. Já virou, né, Cláudio? Na verdade, já estão circulando muitas fake news sobre esse debate, o que só prejudica o debate. Exato. Porque, de uma forma, acaba se fazendo o debate de uma forma rasteira, né, sem aprofundar esse tema que é tão sensível, né, como disse o Vinícius, e tão importante para a sociedade e para a humanidade, eu diria. Exato. Até. Claro. Porque nós estamos vivendo claramente, né, uma séria crise civilizatória. Uhum. O que nós estamos vivendo na sociedade, essa distopia, né, que nós estamos vivendo em relação a valores, a conceitos. O que foi o 20 de abril? Né, com toda a sociedade preocupada, as crianças não querendo ir para a escola, com medo de serem assassinadas. Nós não podemos mais tolerar esse tipo de situação na nossa vida. Uhum. Né? Então, esse debate dessa PL, que justamente não é a PL das fake news, ela é muito mais ampla do que isso, ela traz um debate importantíssimo sobre a regulação das plataformas, que são plataformas que estão aí controlando as democracias no mundo. Sim. Né? Nós tivemos os exemplos aqui das eleições no Brasil de 2018, 2020, as eleições nos Estados Unidos, as eleições na Europa e em vários países, na África, que não nos chega as informações, mas que a gente sabe de como essas plataformas estão dominando as eleições e as questões democráticas nesses países. Né? Então, assim, tem que dar um basta. Sim. Tem que haver uma regulação. Talvez esse PL precise ser melhorado, e sim, eu saúdo, né, o relator, o Orlando Silva, por ter pedido para retirar de pauta e dar mais tempo para o debate, porque eu acho que tem questões ali
que sim precisam ser aprofundadas e de uma forma que a gente consiga fazer debates como este aqui e traga informações mais claras para a sociedade, sem ficar essa polarização que a gente vive na nossa sociedade, né? Entre visões de mundo que trazem a extrema-direita e a esquerda, enfim, não é esse o debate. Não é um PL para a esquerda, não é um PL para extrema-direita, é um PL para regular a vida na sociedade, né, a partir da atuação dessas grandes plataformas. O Google, Cláudio... E lembrar que existe lei na internet, né? Porque o que mais a gente ouve, né? Sim, esse PL ele se baseia em leis que já foram aprovadas na Europa, em países como a Alemanha, como a França. Não nasceu do nada, né? E ele está sendo discutido há 2 anos. Ou seja, não é um PL do governo Lula. Não é um PL que nasce agora para valorizar ou para, né, ser um PL para a esquerda. Não é esse o debate. Então, eu acho que é fundamental a gente ter espaços como esse e muitos mais espaços em que a gente faça um debate qualificado sobre essa necessidade de uma regulação das plataformas e o que elas significam para a nossa vida, né? O PL ele tem no seu nome liberdade e transparência. E é isso que a gente está buscando. Porque até o conceito de liberdade, quando se faz esse debate, é meio equivocado. Que liberdade nós temos hoje, quando a nossa vida está regulada muitas vezes por isso aqui? Que sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. Exatamente. Quando essas plataformas têm os dados de bilhões de pessoas no mundo. Enfim, eu acho que é um debate muito profundo também. Vamos abrir para os colegas. Zé Nunes, a tua avaliação, a tua opinião sobre essa pauta aí de extrema importância, né? Que a gente lá atrás, quando começamos, nem imaginamos que teria uma plataforma tão polêmica quanto essa da tal internet, né? É verdade, é verdade. Nosso tempo era do radinho, AM, do papel, do escrito, né? Nossa preocupação era a TV, né? TV. Há tempos atrás eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte, que a preocupação que as pessoas tinham com o Google, porque não apenas aqui o celular, o Google não apenas estava avaliando o que você escrevia, alguma coisa para fazer uma busca, Sim. mas até mesmo o que a gente estava falando, no grupo de amigos, o celular em cima da mesa, e o Google estava sabendo do nosso pensamento. E é isso que eles querem continuar tendo. Com essa situação que está sendo posta hoje, que está sendo, na verdade, colocado como um projeto de lei, o PL 2630, na verdade, como a gente falou no início, é o PL da liberdade, da responsabilidade, da transparência na internet. E esse PL, ao contrário do que está sendo posto agora, dizendo que é o governo de esquerda que chegou para tentar regular a mídia, tentar regular os pensamentos, a liberdade de expressão, é totalmente fora da realidade. PL, na verdade, o autor do PL é o senador Alessandro Vieira. Na verdade, ele é eleito por Sergipe, mas é passofundense, é de Passo Fundo. O senador que era do PSDB. Em 2020 foi apresentado esse projeto, foi apresentado no Senado Federal e agora ele chegou na Câmara. Mas ele é baseado, como a Kátia comentou, como você comentou, Cláudio, baseado nas leis existentes, na lei das eleições, na defesa do Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ou seja, ele não é um projeto de lei que chega agora com o intuito de tirar a liberdade de expressão das pessoas. Sim. O que ele quer, na verdade, é fazer com que essa liberdade ela não seja liberdade do Google, liberdade das grandes Big Techs, que é uma restrição, uma liberdade e uma transparência naquilo que está sendo colocado. Não é porque muitos agora mudaram o nome da lei, dizendo que é lei de fake news. Não é lei de fake news. Fake news, em primeiro lugar, se é fake, não é news. Se é fake, não é news. Né? Ponto. Então, essa a gente já tem que tirar de letra, como se diz. Mas, na verdade, é isso. A gente quer, e hoje, eu estava comentando há pouco antes do início do programa, que pela primeira vez na história, toda a área de comunicação está unida. Sim.
Por que está unida? Está unida porque quer realmente a questão da transparência. Não quer deixar todo o poderio como pensavam antigamente, como muitos hoje ainda consideram, é a Globo vai querer dominar a mídia no Brasil como dominou no passado. Não, não. O que a gente quer é uma regulação. O que a gente quer, inclusive, que retiraram do projeto lá do senador Alessandro, que é a questão do Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet, isso nós defendemos. A FENAGE defende isso. Sim. A FENAGE, inclusive, tem um projeto que a gente encaminhou no Congresso, mas infelizmente ele não prosperou, e daí acabou vindo o PL 2630, que a gente acabou aderindo, enfim, porque minimamente está chegando no Congresso Nacional um projeto que a gente vai poder minimamente fazer uma regulação das chamadas Big Techs, aquelas que são responsáveis hoje pelo... A Cátia estava comentando, o Google é o maior PIB do mundo, considerado hoje, né? Então, para ver a situação que ela está equivocada. Nós não podemos ser reféns, enfim, dessas empresas estrangeiras. Nós temos que, pelo menos, conseguir regular com leis o nosso trabalho, enfim, a internet como um todo aqui no país. Muito bem. Doutor Vinícius, suas colocações, eu tenho certeza que o senhor está acompanhando de perto muito esse assunto, essa pauta, né? Qual é a sua visão, a visão de Vinícius Bondan? Olha, Cláudia, a minha principal preocupação é primeiro, um debate tão importante como esse está sendo feito de uma forma tão rasa, né? Porque isso, como a gente se acostumou a ver nas redes sociais, né? Uma legião de pessoas indo comentar sobre um assunto que não detém o mínimo necessário de conhecimento para discuti-lo com a profundidade que ele merece. Quando são assuntos secundários, a gente até já, digamos assim, já se habituou e, digamos assim, entende que não há um prejuízo tão grande nesse fato, né, nessa discussão rasa. Agora, quando são assuntos centrais, né, assuntos de primeira importância, né, no nosso tempo, como, por exemplo, discutir a questão das redes sociais, que hoje tem o poder de afetar, por exemplo, diretamente as eleições, tem o poder de afetar diretamente os rumos, né, que a civilização toma, é muito prejudicial, né? Acaba sendo um prejuízo coletivo muito importante, né? Uma discussão rasa. E a lamentar que ou uma parte importante das pessoas que estão tomando parte nessa discussão não conhecem, né, o PL, né, o projeto de lei 2630, né, Nunes, isso? Isso. O PL 2630, ou deliberadamente estão falseando a verdade, né? Estão manipulando a opinião pública com objetivos escusos. E as duas questões são graves, né? Cada uma com a sua gravidade. Obviamente que manipular deliberadamente a opinião pública é muito mais grave. Agora, produzir desinformação por si só já é algo nocivo, né? E por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, há um equívoco muito grave de quem qualifica o PL como PL da censura, porque, evidentemente, em nenhum momento o PL trata da questão do conteúdo diretamente, né? O PL, em nenhum momento ele se reporta à análise do conteúdo por si só, embora em uma passagem ele autorize unilateralmente a plataforma a retirar do ar a publicação, quando houver, e em situações muito graves, né, um prejuízo irreparável, uma das hipóteses, elas estão ali enumeradas, são 4 ou 5 hipóteses, né? Violação da legislação da criança e do adolescente, né? Violação da legislação eleitoral, enfim. Fora isso, em nenhum momento ele trata de conteúdo da postagem, né? Eu acho que isso é muito importante ser dito, porque daqui a pouco nós estamos discutindo, mas nós não queremos... Quem é que quer censura aqui? Né? Eu tenho certeza que ninguém aqui nessa mesa aqui é favorável à censura. No entanto, eu me sinto confortável para defender o conteúdo do PL, que evidentemente tem problemas, ele precisa ser aprimorado, né? Mas vai representar um avanço importante do ponto de vista social, do ponto de vista civilizatório para a sociedade brasileira, né? Porque ele estabelece
dois pontos que eu acho que são muito importantes e que hoje nós temos uma dificuldade muito grande na questão das redes sociais. O primeiro deles é a absoluta falta de transparência de como as coisas funcionam hoje nas redes sociais, né? Nós não sabemos hoje como são feitos os processos de moderação e que já existem, é bom a gente ressaltar. As redes sociais hoje elas já fazem a moderação do conteúdo que viola as regras de uso das plataformas, né? Então, assim, estabelece a transparência nessa moderação, nos processos de moderação, e estabelece a transparência nos processos de impulsionamento de conteúdos, né? Que são dois aspectos que hoje a sociedade, ela a rigor, não tem praticamente nenhuma informação. Porque como as plataformas são empresas privadas e são grandes empresas, né, como foi bem ressaltado aqui, o Google tem um faturamento de mais de 200 bilhões de dólares no ano passado, o Facebook, a Meta, né, que detém Facebook, Sim. WhatsApp... 11,1 trilhões de dólares. Maior do que o PIB brasileiro, que foi 9,9. A informação que eu tinha era de que o faturamento no ano passado foi de 200 bilhões de dólares, mas, enfim, 200 bilhões de dólares já seria um valor elevado, né? Por si só, né, para demonstrar o poder econômico que esses conglomerados, essas empresas possuem, né? E hoje, essas duas questões, a moderação de conteúdos e a informação a respeito do impulsionamento de publicações, elas são uma caixa preta, né? A sociedade ela não tem nenhuma informação relacionada a isso e relacionado principalmente a como isso é operacionalizado pelas Big Techs, né? Então, assim, se nós considerarmos sob essa perspectiva de que as Big Techs, as operadoras das plataformas digitais hoje podem moderar os conteúdos por critérios próprios dela e que a sociedade não tem conhecimento, na verdade a gente já pode estar vivendo uma situação de censura hoje e pode estar, inclusive, justamente corrigindo uma situação de censura. Porque se hoje as Big Techs podem censurar conteúdo contrário aos seus interesses, nós já vivemos a censura. E, ironicamente, a censura não é feita hoje por governos, que sempre se pensou, né, até pelas obras de ficção científica do século XX, né, que a censura poderia provir de governos. A gente nunca se deu conta que a censura poderia vir justamente dessas grandes corporações, como pode estar acontecendo hoje, em que elas podem moderar o conteúdo e não precisam prestar contas, não precisam ser transparentes com a sociedade, com os usuários, em relação a quais os critérios que utilizam para moderar conteúdos. E isso está sendo visto agora no PL 2630, em que se instaurou investigação por parte do Ministério Público Federal de que as corporações estariam moderando conteúdos favoráveis ao PL 2630. Então a situação é uma situação quase que distópica, né, como foi aqui bem dito pela Kátia, e nós temos que ter muita atenção, porque as fake news, a desinformação, isso que a gente tem vivido com muita intensidade, pelo menos na última década, principalmente na última década, com o advento das redes sociais, né, ela produz isso. A gente, às vezes, está comprando o lobo em pele de cordeiro, né? Exatamente. Eu acho que, Kátia, é de extrema importância essa pauta, né? E a gente tem que, como bem colocou aqui o Dr. Vinícius, saber exatamente do que está se falando, né? E essa desinformação, infelizmente, é muito grande. As pessoas não fazem nem ideia do que de fato está sendo votado lá. A gente estava falando antes, né, que eu me formei há 30 anos atrás. Eu estava lembrando que o meu primeiro e-mail, Vinícius, eu tive que ir lá na Embratel para registrar, né, o primeiro e-mail para começar. E naquela época que estava vindo as redes sociais, a gente estava festejando, né? Sim. Tipo, bom, agora vamos conseguir democratizar realmente a comunicação, a informação, né? Todo mundo vai ter acesso, enfim. E a gente foi vendo a coisa, né, tomando um outro rumo. Essa abertura e essa possibilidade trouxe também todos esses problemas que a gente está vivendo, né? Sim. Que as pessoas acham que liberdade de imprensa é poder dizer o que quer e defender o racismo, defender massacres, defender, né, essa rede de ódio que se formou
na internet, através das redes, né, se tem como liberdade de expressão, o que realmente não é, porque isso não é um direito absoluto da sociedade, né? Nós temos outros direitos e outros deveres também que têm que ser vistos para uma convivência em sociedade. E a gente sabe muito bem disso, né? Desde lá dos 10 mandamentos, enfim, Moisés já, né, nos trazia. Mas esse PL, ele traz justamente isso que o Vinícius estava trazendo, essa regulação, essa possibilidade da gente conhecer como que as plataformas utilizam os algoritmos, os famosos algoritmos, né? Que muitas vezes a gente nem sabe o que são esses algoritmos, mas eles estão aí regendo a vida, né? E justamente essa censura, ela já existe, porque as plataformas que decidem o que vai aparecer mais, o que vai aparecer menos, né? Quais os conteúdos que realmente devem ser vistos, como agora a gente está vendo na discussão do PL. Tem um relatório, Vinícius, que foi feito pelo NetLab, que é o Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eles vêm estudando há muito tempo esse fenômeno das redes sociais, das fake news, enfim. Sim. E eles lançaram um relatório sobre a guerra das plataformas contra o PL 2330, em que eles mostram que o Google, sim, está privilegiando sites de extrema-direita que estão contra o PL. Né? Então, tipo, vendo as páginas principais do Google, as principais informações que vêm são, né, Boletim da Liberdade, do ex-deputado federal do Novo, o Paulo Ganimi, que tem falas do deputado Kim Kataguiri, do União São Paulo, que falam sobre censura generalizada, a perda de liberdade de expressão, né? Eles chamam até de Ministério da Verdade, né? Se baseando no livro 1984, do George Orwell, né? Agora vão criar um Ministério da Verdade. E, enfim, e outras páginas tantas que trazem essa visão de que o PL é um PL de censura. E o PL, ele justamente traz essa transparência dos critérios e uma garantia dos direitos dos usuários das redes. Sim. Eu acho que isso é muito importante da gente perceber, porque muitas vezes nós somos bombardeados por informações que vêm de perfis falsos, perfis que robotizados. Então, qual a confiança que a gente pode ter nessas informações? Como que a gente sabe que isso é verdade ou não? Exato. Então, o PL, ele traz uma possibilidade, né, da gente saber de onde está vindo essas informações, de conhecer melhor, né, como se dá essa rede que hoje distribui muita fake news sem tu saber de onde está vindo. Tem alguns gargalos aí que, enfim, eu espero que agora, com a retirada do projeto, se possa discutir, que se apresente emendas nesse sentido, né? Que é a questão de quem vai fazer a regulação. Né? Que é a grande preocupação. Que é a grande preocupação. Quem vai dizer o que é verdade ou mentira? Sim. Na minha visão, o que o PL trazia originalmente, que era a constituição de um conselho, né? Formado por sociedade civil, especialistas, universidades, enfim, um conselho amplo que tivesse vários setores da sociedade, né, junto com o comitê gestor da internet, que, enfim, seria responsável por fazer esse acompanhamento e essa regulação. Na minha opinião, era o mais correto. Né? Agora estamos falando sobre a possibilidade da Anatel, a agência reguladora das telecomunicações, o que tem problemas, assim, tem várias críticas nesse sentido, porque a Anatel não teria a expertise para fazer esse tipo de regulação, tem problemas já que se aponta hoje, né, na regulação que ela faz das empresas de telefonia, e muitos problemas, né? Então, assim, eu acho que esse é um tema que vai precisar de um debate maior, mais aprofundado, né? A própria questão dos direitos autorais, né? Porque tem, o Nunes estava trazendo que as empresas de comunicação estão a favor do PL, acho que ele pode até falar melhor sobre isso.
porque tem uma visão de que para se combater as fake news, a gente precisa fortalecer o jornalismo. Exato. E as plataformas deveriam, de alguma forma, estar financiando esse jornalismo. Inclusive, a FENAGE tem um projeto, né, que é de taxação das grandes plataformas para financiamento do jornalismo. Então, eu acho que a FENAGE quer levar esse debate para dentro do PL também. Muito bem. Zé Nunes. É bem isso, né, Kátia? Até eu acho que é importante a gente fazer referência aqui, Cláudio, até para informar realmente a toda a sociedade que nos acompanha, a formação desse conselho aí, que foi, na verdade, está sendo retirado, mas eu acredito, enfim, e até faria um pedido para que os deputados que estarão lá para votar, os nossos representantes aqui da região, que tomem conhecimento do que, na verdade, não, o projeto, como eu falei no início, ele é apresentado por um deputado do PSDB, que teve disputa nas eleições majoritárias do Brasil. Então, não é um projeto de esquerda, ele é um projeto, sim, que volto a dizer, para a questão da transparência e da liberdade na internet, né? Esse conselho ele faria ele funcionaria dentro do Senado Federal, com o representante do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 5 representantes da sociedade civil, 2 representantes da academia e comunidade técnica, 2 representantes dos provedores de acesso a aplicações e conteúdos da internet, 2 representantes do setor de comunicação social, onde entraria a FENAGE, enfim, ali, 1 representante do setor de telecomunicações, 1 do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, 1 representante do Departamento de Polícia Federal, 1 representante da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e 1 representante do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, CONAR. Ou seja, teríamos uma representatividade assim muito ampla e muito transparente. Então, nesse sentido que eu volto a dizer, eu acho que cabe aos deputados aí a gente pensar realmente e quem sabe até mesmo buscar e retomar a possibilidade de ter esse conselho para ser o conselho gestor desse PL, que sem dúvida nenhuma, chegando ele vai nos dar uma maior transparência e vai dar aquilo que a gente tem lutado, principalmente nós, enfim, defendemos a categoria dos jornalistas, é ter uma remuneração para os profissionais, os autores do conteúdo. E esses sim devem ser remunerados. Claro que as empresas hoje também estarão sendo beneficiadas com o PL, mas nós queremos sim a remuneração para todos os profissionais, aqueles que realmente são os autores dos conteúdos que estarão sendo disponibilizados. Muito bem. Já está na hora do intervalo, Bruno? Sério? Já passou meio programa? Rápido, né? Quando a pauta é boa, passa rápido, né? Mas a gente faz um rápido intervalo e volta na sequência para seguir aqui com esses convidados de hoje no nosso Estação Hamburgo. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida.
Estamos de volta com a nossa Estação Hamburgo, na noite de hoje, trazendo essa pauta de extrema importância sobre a nova lei que seria votada essa semana, acabou não sendo. Então a gente trouxe aqui profissionais da área para debater, juntamente com o Dr. Vinícius Bondan, sobre esse projeto que agora até não tem data, né, como a gente estava comentando, né? Um projeto que está sendo votado lá na Câmara Federal, criado já em 2020. No Senado, aprovado no Senado, agora está na Câmara para continuar o debate, né? E a gente encerrou o bloco falando sobre a retirada, né? A ideia é retirar uma importante questão desse projeto, que é esse conselho, que na nossa visão aqui, eu acho que tem certeza das 4 pessoas que aqui estão, é de extrema importância, porque seria muito mais transparente, né, Zé Nunes, essa questão aí. Tu citou, inclusive, ali, né? Essa parte toda está sendo retirada. Está sendo retirada do projeto agora que está tramitando hoje na Câmara Federal. Mas eu volto a dizer, eu acredito ainda que há possibilidade, sim, da formatação desse conselho. Porque bem lembrou o Vinícius que dentro do artigo que trata da criação do conselho, ele impede, inclusive, participação governamental, né? Impede, inclusive, pessoas com filiação partidária de participar desse conselho. Então aí mostra que realmente é um conselho com total transparência, com total possibilidade sim de dar condições e dar realmente a transparências que a lei está estabelecendo. Então, volto a dizer, eu acredito e deveriam sim os deputados se reunir e pensar na formatação desse conselho aí que vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que a lei realmente funcione. Porque nos demais países onde já foi aprovado, inclusive na semana está sendo discutido no Canadá a aprovação dessa mesma lei de transparência na internet. Na maioria deles tem esse regulamento, tem esse conselho curador, como se diz, da lei da plataforma internet nos seus países. Então o Brasil nada mais está copiando exemplos que já foram adotados em outros países, né? Tem a questão, e daí depois posterior a gente deve entrar nessa discussão aí da questão da remuneração, que alguns países também já, aqui no Brasil, inclusive o Google, hoje ele está monetizando algumas empresas. Para que ele faz essa monetização? Já para tentar dizer que eu estou pagando pelo conteúdo, mas não que na verdade. É minimamente o valor irrisório que está sendo pago. Muitos jornais do interior, aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, já são monetizados por essa plataforma do Google, mas é um valor infinitamente menor do que aquilo que eles deveriam pagar porque eles estão utilizando de conteúdo nacional. Muito bem. Kátia, eu acho que deve ser frustrante, acho que, não sei se é a palavra certa, uma formação de 30 anos, quer dizer, buscou, né? E aí tu vê situações, hoje tu abre um site aí, tu vê situações que qualquer um vai lá, escreve o texto que quer, coloca e por incrível que pareça, né, os mais polêmicos, os mais pessoais se destacam mais, né? Aí é o direcionamento, eu acho que das plataformas, né? Eu vou dar um testemunho agora, desse final de semana. Eu estou fazendo a festa lá, apresentando a festa do Aipim em São José do Hortêncio, e automaticamente eu vou colocando as atrações, né, em momentos meus no palco, apresentando o meu trabalho. E a foto que mais teve visualizações, me pegaram eu no intervalo comendo uma maçãzinha lá, né, para recuperar a voz e tal. Quer dizer, eles têm a preocupação de cuidar mais do teu pessoal do que o teu profissional. É isso? Tu tem essa visão também? Sim. Sim, e isso vem sendo construído há muitos anos, né, Cláudio? Sim. Isso não é também com o advento desde das redes sociais. Desde o tempo do Orkut. O tempo do Orkut. Que foi bem rápido, né? Foi bem curto o tempo do Orkut. Tem um livro do professor José Arbex, jornalista, que foi editor da Caros Amigos, né? Uma das grandes revistas que a gente teve no país, que chama O Shownarlismo. Que ele justamente começa a tratar da questão do espetáculo. Sim. Né? O jornalismo virando um espetáculo, assim como esses programas policialescos. Entretenimento. Né? Entretenimento.
Ou seja, o que vale já falavam, né, algumas pessoas a expressão, o jornal tem que escorrer sangue. Exatamente. Né, para ser vendido. Mas aí entra uma outra questão, isso é o que o público quer ou ele foi formado para querer isso? Né, o Eduardo Galeano tem um livro, que é O Mundo às Avessas, que ele fala justamente sobre isso, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha? Ou seja, eu acho que, de certa forma, sim, o público acabou sendo formado para hoje estar nessa situação que a gente está vivendo, que é isso, justamente. Vale mais as questões pessoais, vale mais a fofoca, sim, do que necessariamente o fato, a notícia ou aquele trabalho que, né, nós levamos tantos anos estudando para produzir enquanto jornalistas. Buscando e aí, fontes, buscando 2, 3 fontes, né, qualificado, nos informando, lendo, né, buscando informações que embasem aquilo que a gente está trabalhando. E hoje qualquer um coloca qualquer bobagem e tem muito mais visualizações, para não dizer outra palavra. Vamos ser mais amenos, vamos falar bobagem. Isso tem a ver também, Cláudio, com toda a discussão que a gente está trazendo novamente, que é do diploma do jornalista. Sim. Né, que foi retirado lá em 2009, ou seja, hoje qualquer um pode se dizer jornalista, não precisa mais passar pela universidade. Nascido vivo no Brasil hoje. Pode ser jornalista. E aí se perdeu isso em 2009, né? Em 2012 entrou uma PEC, né? Que é a PEC do diploma na Câmara, para se rediscutir a volta do diploma. Mas ficou 11 parada. anos depois, nada, né, Zé? E aí... 11 anos, né? 12 para 23. 11 anos. Ela foi aprovada no Senado, agora a gente tenta aprovar na Câmara. No início de abril, a FENAGE fez até um movimento da Câmara, né? Foram vários diretores, aqui do Rio Grande do Sul foi a nossa diretora, a jornalista Carla Seabra, para conversar com os deputados, enfim, né? E trazer a necessidade, porque é isso, eu acredito também que nós precisamos qualificar o jornalismo e cada vez fazer um jornalismo melhor. Exato. Para enfrentar essa onda de mentiras e falsidades, porque isso está atingindo a saúde mental da população. Exatamente. Das pessoas. Né? É uma questão, hoje para mim já é uma questão de saúde pública, entende o que está acontecendo? Porque não é normal as pessoas acreditarem em coisas que... Gente, o que foi? Aquele acampamento na frente do quartel, as pessoas com o celular na cabeça tentando fazer contato com os extraterrestres. Entende? São situações que a gente está vivendo que não tem explicação. E isso são essas plataformas. Essa situação, esse vício que nós estamos vivendo com o celular. Sim. Muitas vezes eu me pego ali, eu estou há meia hora só passando ali a timeline do Instagram ou do Facebook, entendeu? E aí foi meia hora da minha vida. Sim, que não volta mais. Que não volta mais fazendo nada, entende? E pode interferir nas próximas horas da tua vida, dependendo do que tu vê ali. E como isso está influenciando, né? Na vida das pessoas. Doutor Vinícius, eu toquei no assunto da questão do jornalismo, mas claro, eu acredito que todas as áreas têm queixas, na sua também, e deve ser muito frustrante também para o senhor, como um bom advogado. Daqui a pouco eu assisti um vídeo lá de um cidadão que se diz advogado, trazendo uma informação que não tem nem pé nem cabeça, quer dizer, essa liberdade, é isso que a gente está tentando trazer o controle, vamos dizer, disso, né? Não é essa questão que as pessoas estão usando agora que, não, eles querem, eu ouvi uma besteira agora, foi ontem pela manhã, eu acho, não, querem fazer o Brasil virar Cuba. Pelo amor de Deus, né, gente? Sabe, Cláudio, até isso, nesse momento, é o menor dos meus problemas, assim, das minhas preocupações como cidadão, Sim. dizendo assim, porque na prática o que nós temos nesse momento são pessoas utilizando as redes sociais para cometer crimes. Né? Nós temos jovens indo às redes sociais e fazendo lives de automutilação, né? Nós temos jovens indo para as redes sociais
que nem eu ouvi hoje de manhã, assim, são coisas estarrecedoras, né? Live de uma adolescente fez uma live ateando fogo num gato. Entende, gente? O que vai ser da sociedade? Sim. O que vai ser de nós? Qual é o nosso futuro continuando por esse caminho? Né? E sinceramente, eu não quero acreditar que tem algum pai que seja contrário a isso e que não esteja aderindo a uma iniciativa da sociedade para pôr um fim nisso, para tentar minimizar o impacto disso, né? Nós, recentemente, a gente saiu de uma situação de massacre de crianças. Crianças foram covardemente assassinadas e depois se descobre que existem redes articuladas em redes sociais e antigamente se falava na Deep Web, né? Não, hoje não é mais a Deep Web, estão articulando no TikTok, estão articulando no Telegram, então não é mais Deep Web. A Deep Web ela não tem mais vergonha de ser Deep Web, na verdade ela veio para a superfície, né? Então acho que isso é o ponto central. A primeira coisa é que nós temos que fazer um pacto civilizatório, a sociedade. Eu acho que, eu não sei, não lembro se foi a Kátia ou o Nunes que falou, mas é isso, é um pacto da sociedade brasileira, da sociedade, da humanidade, eu diria, né? De nós frearmos isso, né? E claro, é muito complexo porque é um fenômeno muito recente as redes sociais, né? Então é natural que a gente não saiba direito como lidar. A Alemanha foi um dos pioneiros em regular as redes sociais, justamente pela preocupação que eles têm com os discursos de ódio, o trauma que a sociedade alemã tem por conta do nazismo, né? Foram um dos primeiros a constituir uma legislação, né? Já há mais de década, né, constituída essa legislação, e que inclusive ela serviu fortemente como inspiração para toda a legislação da União Europeia, né, e inclusive para essa legislação aqui do Brasil. Como já a Lei Geral de Proteção de Dados também tem uma forte inspiração e influência na legislação europeia. Então, assim, são legislações em democracias liberais, né, advindas de democracias liberais. Não faz sentido que nem eu vi hoje um deputado, olha a gravidade, né? Um deputado fazendo uma comparação entre esse projeto de lei e a legislação dita anti-fake news que existe na Rússia, que é uma república autoritária, né? Não é uma república, aliás, é uma ditadura, né? Uma autocracia, melhor dizendo, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito central, né, Cláudio? E vindo daí de novo para o PL, porque eu acho que nós temos que debater muito o PL, o conteúdo do PL, porque eu tenho sustentado que só com informação a gente combate a desinformação, né? Exatamente. E às vezes a gente entra muito e a gente dá aquilo que quem se alimenta, que quem propaga desinformação quer, da gente entrar no bate-boca. E nós não temos que discutir com quem propaga desinformação, com quem propaga apologia a crime, enfim. Nós temos que deixar essas pessoas falando sozinhas, nós temos que falar de informação nos veículos. Né? E falar de informação nesse momento é falar do PL 2630. Né? Em que, por exemplo, o PL 2630, ele trata na parte da moderação de conteúdos, o que ele traz? Ele traz que as big techs, as plataformas de redes sociais, elas têm que trazer o devido processo para moderação, né? Não estabelece, inclusive, nesse momento, como se dá a moderação. A moderação ela tem que se dar com as regras de uso da plataforma que são estabelecidas pela plataforma, pela própria plataforma. Mas tem que estabelecer, quando houver uma moderação, primeiro, tem que moderar. A primeira questão é determinar, não pode moderar quando convém. Tem que moderar. Violou os termos de uso, tem que ser moderado. Não pode ser moderado conforme o interesse da plataforma. Que para moderar a opinião favorável ao 2630 é um leão, para moderar discurso nazista é um gatinho, né? Para moderar apologia a crime é um gatinho, entende? Então, eu acho que esse é um dos pontos centrais, né? Então, assim, estabelece que deve haver o devido processo. Tem que ser fundamentada a decisão que modera conteúdo e tem que viabilizar ao moderado, aquele que teve a sua liberdade de expressão modulada,
né, teve ela regulada, né, tem que estabelecer inclusive, qual a forma de recorrer dessa decisão, como que se defende disso, ou seja, trazendo critérios democráticos. Me parece que é o que ambos os lados querem, que a gente tenha critérios claros para saber como vai se dar a modulação, né? A moderação, melhor dizendo. Exato. E com relação à transparência, que as Big Techs têm que trazer relatórios trimestrais contendo as atividades de moderação e contendo também informações sobre o impulsionamento e sobre o patrocínio de conteúdos, que isso é um outro aspecto. Empresas que faturam centenas de bilhões de dólares ao ano, né, com publicidade, mas que não devolvem para a sociedade informações em relação a esses conteúdos. O que está sendo patrocinado? O que está sendo impulsionado? Quanto está sendo pago por esse impulsionamento? Eu vi uma questão absolutamente preocupante, que foi inclusive da coordenadora do laboratório da UFRJ, né? Ela trouxe um dado importantíssimo, né? E que a mim toca porque é da área eleitoral. As Big Techs hoje, elas não falam quanto elas cobram pela publicidade, especificamente, tanto tempo cobra tanto. O que abre margem que, inclusive, se cobre de forma diferenciada conforme o partido político ou conforme o candidato. Sério? Então, assim, qual é que é a liberdade de expressão quando uma Big Tech decide se ela cobra 1, 10 ou 100 de determinado candidato conforme o seu partido político? Então, nós começamos a entrar numa situação em que as redes sociais elas estão manipulando o jogo eleitoral. Isso não é novidade, porque é só nós olharmos as últimas eleições para entender que isso é algo muito grave, né? Disparos em massa, os anônimos, né? Como é que se chama? Robôs. Oi? Robôs? Os robôs também, os disparos em massa, né? Os robôs automatizados, mas também aqueles que se utilizam anonimamente de contas para propagar desinformação e discurso de ódio, né? É disso que trata esse PL. Então, assim... Eu não entendo como é que consegue, porque quando a gente vai fazer uma conta nessa plataforma, eles pedem até o número da cueca que tu usa, né? E esses caras não Depois eu precisam... poder vender cueca para ti. Mas, E aí não preciso, forma lá um anônimo em segundos, uma conta e já sai disparando. Um exemplo que eu posso dar, existe um site do próprio Google mesmo, claro, que consegue fazer conta de cartão de crédito, que consegue fazer toda a documentação de uma pessoa. Toda a documentação de uma pessoa? Tudo, nome completo, CPF, CNPJ, tudo. Então, olha aí, ó. É gravíssimo. Fazer uma conta feita. nessa questão eleitoral, um jornal aqui, o jornal aqui da cidade, o Jornal NH, por exemplo, cada propaganda eleitoral que ele vai fazer, ele tem que colocar, inclusive, no cantinho, na foto, junto com o candidato, tem que colocar o valor. É colocado o valor do anúncio. E na internet, zero. Então, isso realmente é aquilo que a gente prega o seguinte. Essa lei da brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, ela defende o patrimônio do Brasil. Sim. Ela vem para isso, ela vem para defender o nosso patrimônio. Porque aqui elas vão ter que dizer, vão ter que identificar, as empresas vão ter que identificar, junto à Receita, qual que é a publicidade, como é que ela foi contratada, isso tudo que o Vinícius estava comentando. Isso ela defende o patrimônio brasileiro. E daí eu volto a dizer, essa lei não é uma lei do executivo, não é uma lei do presidente que agora está lá sentado no Palácio do Planalto. É uma lei que veio do Senado Federal, aprovada no Senado, uma lei que foi digamos assim, ela foi criada por um deputado do PSDB. Volto a dizer, é importante a gente reforçar isso. Sim. As pessoas dizem, não, é uma lei do executivo. Não. O que a gente quer que seja estabelecido esse PL 2630 e que haja regulação no Brasil, sim. Por que tem medo da regulação? Qual o medo que se tem da regulação? A gente não pode ter medo da regulação, ela vem para estabelecer alguns critérios. Exatamente. E se as leis estabelecem critérios. Então nós não podemos ter medo da regulação. E lembrar que aquilo lá, uma das primeiras frases, eu acho que eu falei, a internet tem lei sim. Né? Temos que acabar com essa questão de, não, na internet eu posso tudo. Não pode, não. Já está no final do programa, é isso? Sério? Nossa, Rapaz, tanta coisa para falar ainda, né? Não dá para Só queria sugerir, Cláudio, que um bom site para quem quer se informar mais sobre isso é o site da Coalizão dos Direitos na Rede, que essa coalizão é formada por várias entidades que vêm há muitos anos fazendo esse debate da questão da internet,
né, do acesso, porque a gente não é só a questão dos conteúdos, enfim, mas é o acesso. A grande maioria da população não tem acesso para além do WhatsApp ou do Facebook, né? A sua internet não possibilita, por exemplo, que ele receba uma informação no WhatsApp e consiga entrar naquele site para ver se aquilo é verdade ou não. Exatamente. Entende? Então, a questão do acesso à internet também é uma discussão importante para ser feita. Muito bem. E, infelizmente, o nosso tempo acabou aqui, a gente teria muito mais ainda para falar, no mínimo uns 3 programas, não daria ainda para colocar tudo que a gente teria que colocar, né, Zé? Mas eu queria um ponto final de cada um de vocês, aí agradecendo a disponibilidade de vocês de estarem conosco aqui hoje, trazendo essa pauta de muita importância para a nossa comunidade. Qual é que é o teu ponto final? Então, Cláudio, eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui na Estação Hamburgo e dizer, mais uma vez, pedir aos deputados da nossa região, Marcel, o deputado Redecker, enfim, todos os deputados que estão aqui. Que já se manifestou contra, né? Isso, mas que eles revejam suas posições, porque, volto a dizer, essa é uma lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. E é isso que a gente quer, e é isso que a gente vai lutar. Muito bem. Kátia, qual é o teu ponto final? Obrigado pela tua participação aí. Eu que agradeço, Cláudio, gostei muito de participar aqui. E quem não deve, não teme. Exatamente. Então, se a gente está disposto a construir uma sociedade, né, a partir dos parâmetros da civilidade, a partir dos parâmetros da verdade que nos move enquanto seres humanos, né, enquanto pessoas que estão dispostas a construir um lugar agradável, um lugar bom, um bem viver para a sociedade saudável, e para os nossos né? filhos, né? Então, eu acho que a gente tem que apoiar, sim, esse debate do PL, essa regulamentação das redes sociais, porque a gente está caminhando para algo que nós desconhecemos e que pode ser muito ruim para a civilização. Exatamente. E ainda estamos em tempo de dar a volta, né? Porque daqui a pouco chega um ponto de nem mais conseguirmos dar a volta. Dr. Vinícius Bondan, obrigado pela sua presença e sempre contribuindo conosco aqui na Vale TV. Eu que agradeço, Cláudio, o convite, um prazer ter estado aqui contigo, com o Nunes, com a Kátia, e reforçar, né, hoje a liberdade de expressão nas redes sociais, ela é exercida e o único juiz, praticamente, né, são as próprias plataformas, né, e que legitimamente são empresas que lucram com esse serviço, mas nós não podemos esquecer que são empresas que lucram com esse serviço. Exato. Então, assim, o exercício da liberdade de expressão nas redes sociais, ele não pode estar sendo pautado por aquele que lucra especificamente com esse serviço, né? Eu, particularmente, me sentirei muito mais confortável em saber que o exercício da liberdade de expressão nas redes sociais está sendo regulado pela sociedade, né? Respeitando a iniciativa privada, respeitando a liberdade de expressão, né? E lembrando sempre que os direitos eles têm que ser exercidos de acordo com a sua função social, né? Teve recentemente uma decisão do desembargador do TRF2, no caso do Telegram, que eu acho que ele foi muito feliz em estabelecer qual que é a questão central que a gente está diante nesse momento, né? E ele colocou assim, é preciso que as empresas de tecnologia compreendam que o cyberespaço não pode ser um território livre, um mundo distinto onde vigore um novo contrato social com regras próprias criadas e geridas pelos próprios agentes que o exploram comercialmente. Exatamente. Né? As instituições e empresas, tal qual a propriedade privada, devem atender a um fim social, devem servir à evolução e não ao retrocesso. O desembargador Lucas, que foi muito feliz, oficiou lá pelo TRF2 na questão do Telegram. Né? Muito feliz. Eu acho que isso se aplica exatamente a essa questão. Né? Tu vê, informações como essa não explodem na internet. Né? A tecnologia deve servir ao progresso da humanidade, não apenas a interesses privados de alguns conglomerados econômicos. Né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Bruno, obrigado ao Vitor aí na Central Técnica e obrigado a você que esteve conosco aqui acompanhando mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, que volta amanhã, sempre 8 da noite, aqui na Vale TV. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.